Eu vou continuando, no fim desse slide vocês me avisam se vocês estão conseguindo acompanhar, tá certo? O relógio molecular, então, é essa ideia de que a gente possa quantificar a variação genética. Tá? Imaginem, por exemplo, duas pessoas da mesma família, né? Eles têm uma sequência genética, um genoma, muito mais parecido entre si do que duas pessoas não aparentadas. Então, eles têm um ancestral em comum há menos tempo. A mesma coisa em relação a indivíduos de uma mesma espécie ou espécies distintas, né? Então vejam que hoje a gente pode pegar, por exemplo, seres humanos e camundongos, que têm aproximadamente aí 60 milhões de anos de tempo desde que viveu o nosso ancestral em comum, e a gente quantifica quantas bases são diferentes no nosso genoma. E a gente calcula, então, uma média de quantas bases se modificam por milhão de ano, por exemplo. Então, aqui nesse exemplo, a gente pegou duas espécies que em 50 milhões de anos têm quatro diferenças entre si, né? Então, eles têm a sequência CAAT igual, depois aqui em cima, essa espécie tem CG, enquanto essa espécie tem TT, depois as duas compartilham AT, e depois a espécie aqui de cima tem CG, e a espécie aqui de baixo tem TT. Ou seja, 4 nucleotídeos em 50 milhões de anos. Seria uma média de um nucleotídeo, dois nucleotídeos distintos em 25 milhões de anos. Então, a gente diz que esse relógio molecular bate variando um nucleotídeo a cada 12,5 milhões de anos, ou seja, uma variação de 1 a cada 12,5. Lógico que é uma média, é um conceito que nos ajuda só a calcular aproximadamente qual que seria o tempo de divergência entre duas espécies, sabendo o número de variação que a gente encontra geneticamente entre elas. E depois a gente pode confirmar isso no fóssil, certo? Então é sempre uma análise comparativa entre grupos onde eu já tenho alguma informação pré-existente, em termos de tempos de divergência, né? Mas a ideia do relógio molecular é muito poderosa, porque ela nos ajudou a resolver vários problemas em cladística, vários problemas na classificação biológica de espécies, porque os taxonomistas, as pessoas que são especializadas em definir diferenças e nomes de espécies, gêneros, famílias, até graus superiores de organização biológica, eles às vezes têm dificuldade em dizer, por exemplo, entre 3 espécies, quais estão mais aparentadas entre si. Agora, com a genética molecular, ficou mais fácil, né? Você calcula a quantidade de variação e as que têm menos variação entre si, você supõe que elas estão mais aparentadas. Então, esse é o conceito de relógio molecular. Gente, estão conseguindo ouvir agora ou continua travando? Agora tá bom. Tá bem melhor. Tá melhor, tá melhor. Maravilha, eu vou tocar o barco então. Beleza. Mas tá. se travar, eu já tô com o slide no jeito aqui. Boa, Cassiano. Maravilha. Essa questão do relógio molecular nos traz novamente a questão de evolução da evolvabilidade, ou seja, esse relógio molecular, ele pode bater não a uma modificação de tempo constante, como um relógio, né, mas pode ser variável dependendo do grupo de que estamos pensando ou estudando, né. Então, esse tic-tac do relógio molecular, ele é dado pela taxa de mutação para um determinado tempo geológico, né? E ele pode variar dependendo do tempo, dependendo da espécie, tá certo? Então, novamente, a taxa de mutação média é o que eu chamo, então, de tic-tac desse relógio molecular, né? No exemplo anterior, era 1 a cada 12,5 milhões de anos. Tá certo? Vejam que a taxa de mutação ela pode variar entre grupos e espécies, né? Se você tiver muita mutação,
você vai desestabilizar um sistema já organizado e complexo. Então, muita mutação é mal adaptativo. Né? Baixa adaptabilidade, baixo fitness para indivíduos com muita mutagenicidade. Por outro lado, se nós tivermos pouca mutação, nós teremos baixa evolvabilidade, ou seja, se as condições ambientais se modificarem, a espécie não vai conseguir responder a essa pressão evolutiva, a essa pressão seletiva para se readaptar. Por exemplo, aquele outro exemplo que eu tinha dado do rio, com uma população de peixes, onde o pH se altera. Né? Se a população de peixes não tiver indivíduos que consigam sobreviver em pHs distintos, com variabilidade, ela não consegue responder e vai ser extinta. Por outro lado, se a população começa a ter muitos mutantes, nenhum deles vai estar especificamente adaptado para o pH daquele rio, e a população pode ser extinta também. Tá? Essa ideia se aplica também bastante para a questão da pandemia que a gente está vendo, né? A gente vê um vírus, então, que ele sofre algumas mutações, como a gente viu, e essas mutações garantem, então, que ele vá aumentando o seu fitness, aumentando o seu valor adaptativo, aumentando a sua adaptabilidade. Né? Esses três conceitos estou usando, eles são sinônimos, tá? Adaptação, fitness, valor adaptativo, fitness e adaptabilidade. Então, o vírus vai se adaptando. Ele pode, inclusive, passar a ser resistente a anticorpos que a população venha a se desenvolver. Se o vírus não tiver uma alta taxa de mutação, a hora que a população tiver toda imunizada com anticorpos, ele vai ser extinto. Né? Isso pode acontecer, também pode acontecer. A gente tem visto algumas linhagens de vírus de gripe sendo extintas agora na pandemia, devido à nossa menor socialização. Né? Por outro lado, se você tiver um vírus que sofre muita mutação, muita mutação, ele pode sofrer tanta mutação que ele se desorganiza como espécie, né, como ser vivo. Ele não consegue mais realizar as atividades que ele precisa. Os genes dele se tornam inativos. Então, a vida na Terra, ela vai se equilibrando entre uma alta taxa de mutação e uma baixa taxa de mutação. Precisa de alguma mutação para evoluir, mas se tiver mutação demais, pode se extinguir. Então, a regra geral na evolução da evolvabilidade é essa daqui: muita mutação, baixa adaptabilidade; pouca mutação, baixa evolvabilidade. Tá? Então, vejam que o tic-tac do relógio molecular também é distinto. Né? Vejam que o vírus tem muitas mutações, se for comparado, por exemplo, com o ser humano. Né? O ser humano não tem tantas mutações assim no decorrer das distintas gerações. Inclusive, a gente falou do nosso mecanismo de reparo de DNA, vários organismos têm esse mecanismo exatamente para não se desorganizar o genoma da espécie, certo? Vejam que diferentes genes também têm tic-tacs distintos no relógio molecular. Eles evoluem a taxas distintas, eles se modificam a taxas distintas. Então, eu estou mostrando aqui o tempo no eixo X e no eixo Y a mutação, né? A taxa de mutação, né? O número, a quantidade de variação que essa proteína sofreu. O fibrinopeptídeo é uma molécula importante para tecidos de revestimento, para a pele, por exemplo. A hemoglobina é uma molécula do sangue, né, que transporta os gases. Já o citocromo C, ele é uma molécula importante para a respiração celular. Vejam que no decorrer dos milhões de anos da evolução, o fibrinopeptídeo mudou muito. Então, você tem uma alta
taxa de mutação e você tem uma alta evolvabilidade, né? Ele vai se modificando, o relógio molecular que bate mais rápido, vamos dizer assim. Já a hemoglobina, ela tem uma evolvabilidade média, né? Ela não se modifica tanto quanto o fibrinopeptídeo, mas ela ainda se modifica. Isso porque alguns animais conquistam ambientes marinhos, outros terrestres, outros de altitude, com alta concentração de oxigênio ou mais baixa concentração de oxigênio. Então, conforme essa variação, é necessária uma modificação. Então, as hemoglobinas se modificam conforme a espécie, a uma taxa que a gente pode dizer que é uma taxa média. Já o citocromo C, que é uma molécula fundamental para a respiração celular, presente nas mitocôndrias, não se modifica muito. Então, o que a gente tem ali são 3 exemplos de proteínas que têm taxas de mutação distintas no tempo evolutivo. Gente, até aqui alguma pergunta? Antes de terminar esse bloco, eu queria falar com vocês sobre um outro assunto, que é uma questão importante também, para vocês que são psicólogos, que é a compreensão de um comportamento como adaptação, né? É uma questão super polêmica, mas em alguns casos específicos, nós claramente temos genes que determinam comportamentos, certo? Eu vou mostrar 2 exemplos importantes. Esse aqui é um arganaz, né, um tipo de roedor, né? Aqui tem um casal, macho e fêmea, a fêmea está amamentando, mas o macho fica perto, né? Ele cuida dos filhotes, né? Olha que bonitinho. Ele é um pai exemplar, está sempre ali. E então esse cuidado parental não é só exercido pela mãe, como ocorre na maioria dos mamíferos, né? Você tem machos presentes, né? Nesse caso específico, o que se descobriu geneticamente é que o que leva a esse comportamento nos machos é um hormônio chamado vasopressina arginina. E esse hormônio, ele tem um receptor endógeno chamado V1A. Esse gene, para o V1A, ele está presente na maioria dos roedores, mas esse arganaz aqui, o Microtus orcrogaster, ele tem uma variação desse gene. Bom, o que os geneticistas fizeram? Pegaram o gene do Microtus e fizeram um camundongo transgênico de uma outra espécie com a sequência do Microtus. E os camundongos transgênicos que receberam esse gene do receptor do animal que tinha cuidado paternal passaram a exibir esse comportamento de monogamia após o acasalamento. Estou mostrando aí que até a monogamia, que é um comportamento extremamente complexo, pode ser induzido geneticamente. Então, nesse animal específico, tá? Para humanos, a gente vai falar bastante disso. Provavelmente não é só um gene. E a questão é que a monogamia nos seres humanos, ela foi uma força evolutiva fundamental, muito importante, né? Para que a gente tivesse animais com cérebro muito grande, que nasce muito subdesenvolvido, exatamente porque a cabeça vai crescer tanto que não era capaz de passar pelo canal vaginal, então esse desenvolvimento do tamanho do crânio é posterior. Então, os filhotes do Homo sapiens, eles nascem muito pouco formados em comparação com todos os outros mamíferos, e se desenvolve depois. Como esse animal ele é, nessa fase pós-natal, extremamente vulnerável, o cuidado do pai passou a ser muito importante. Então, a gente vai ver que força evolutiva fundamental foi essa, que é a figura do pai, né? Uma figura que não existe em chimpanzés, não existe em gorilas, não existe em orangotangos, não existe em gibões, mas é tão importante na linhagem hominínia, né?
Provavelmente nos australopitecíneos também, nos pré-australopitecíneos ainda não existia monogamia, mas passou a ser uma força muito importante aí, provavelmente de 2 milhões de anos para cá, na evolução dos hominídeos. E nos humanos, tem alguma evidência? Tem também evidências de genes levando a comportamento patológico. Então, tem esse exemplo clássico, um paper de 1993, onde se analisou um gene do cromossomo X, que é o gene para a enzima monoamina oxidase, que está envolvida no metabolismo da serotonina, norepinefrina, dopamina e outros hormônios ligados à sensação de bem-estar ou agressividade na ausência deles. O que se observou numa família, através de um estudo de ligação, existiam vários homens nessa família que tinham um problema de agressividade muito exacerbada, né? Não é uma agressividade comum, como qualquer um de vocês é capaz de apresentar, ou de nós, né? Mas uma agressividade atípica, tá? De bater num estranho no meio da rua. Eu não sei exatamente como que eles mediram, mas assim, realmente uma agressividade patológica, digamos assim. Vejam que eles fizeram? Pegaram os machos, os homens dessa família, que estão todos aqui mostrados e pintados, né? E fizeram um sequenciamento, depois uma análise de ligação, e observaram que todos os indivíduos que apresentavam agressividade exacerbada tinham mutação no gene da monoamina oxidase. Tinha uma mutação de ponto, tinha uma proteína truncada devido a um stop codon aqui prematuro, e isso muito provavelmente é que estava levando a esse comportamento agressivo, tá certo? Então, mostrando que sim, comportamentos podem ser adaptações. Agora, você precisa demonstrar que, de fato, aquele comportamento foi causado geneticamente, no caso específico. Nessa família, a gente conseguiu demonstrar, tá? Isso não significa que isso é uma regra geral, mas o que eu quero mostrar para vocês é que, em alguns casos, sim, pode ser, tá? Então, na carreira de psicólogo de vocês vão ouvir muitas vezes, os geneticistas, eles vêm com uma ciência muito dura, que não se aplica na prática. Não, em alguns casos se aplica sim, e a gente vê que pode até determinar geneticamente um comportamento. Tá? E aqui a gente chega realmente numa questão fundamental, que a gente já falou um pouco, que sempre que há herança de traços psicológicos, que a gente fala em doenças psiquiátricas, a gente está falando de um tipo de herança que é, na imensa maioria dos casos, multifatorial, que é dada pela combinação de fatores genéticos e fatores ambientais. No caso anterior, o fator ambiental ficou desconsiderado, então o fenótipo era dado simplesmente pelo genótipo. Em alguns casos, o comportamento não pode ser dado. Por exemplo, se você gosta de música clássica ou música popular, obviamente não deu tempo ainda para isso estar marcado nos nossos genes. Então não tem influência genética nesse caso e o fenótipo é dado pelo ambiente. No entanto, na maioria dos casos, a gente vai ter esse interplay aqui, esses dois componentes genéticos, genético e ambiental, colaborando para o fenótipo. E aí tem vários métodos, tem o método dos gêmeos, tem o método de filhos adotivos, né? Depois da Segunda Guerra Mundial se usou bastante, porque as famílias eram separadas, e aí você tinha indivíduos que, por exemplo, desenvolviam alguns distúrbios psiquiátricos e que os distúrbios eram o mesmo, sendo que eram crianças que tinham sido separadas ao nascimento, né? Seja gêmeos ou não gêmeos, mas enfim, aí mostrando que provavelmente existiria uma contribuição genética, né? Então é realmente o método dos gêmeos e a medida de herdabilidade que nos permite, então, verificar a contribuição genética em determinado fenótipo. Desculpa, só mais uma coisa.
A herdabilidade, ela nunca vai medir para um determinado fenótipo seu o quanto ele é genético e o quanto ele é ambiental. Tá? Isso é impossível de medir. Para um indivíduo, a gente não tem como dizer, ele tem essa característica, é 30% ambiental e 70% genética. Eu tenho depressão e na minha família as pessoas têm depressão. Não, mas tudo bem, essa depressão pode ter sido devido a um ambiente que vocês compartilham. Então, não necessariamente é genético. Então, a gente não tem como mensurar, não dá para dizer, nesse caso aqui, a depressão é causada em 30% por causa de genes e 70% por causa de... Não dá para fazer esse cálculo, tá? Infelizmente. Mas, para uma população, sim, é possível determinar qual é a fração de contribuição genética e qual é a fração ambiental, tá certo? Gente, mudando de assunto um pouco, a gente discutiu um pouco sobre seleção sexual, né? Falamos dessa característica da seleção sexual de ser um tipo específico de seleção natural, que ela é, de certa forma, positiva, né? Porque em vez dela eliminar os indivíduos mal adaptados, ela faz com que os indivíduos com determinadas características tenham mais descendentes, né? Então, por exemplo, nesse caso, o macho do pavão, quanto mais vistoso, ou com determinada cor, ou com determinado canto, mais acesso às fêmeas ele vai ter, e, portanto, mais filhotes parecidos com ele, levando os seus genes que determinam essas características, ele vai ter. Então, nesse sentido, a seleção sexual ela é, de certa forma, positiva, né? Ela não atua eliminando os negativos, ela atua favorecendo os positivos. Vejam que ela pode ser mal adaptativa, né? Então, tem inúmeros casos aí de estruturas. Esse pavão mesmo, né, se ele estiver numa floresta, um felino vai ver ele a quilômetros de distância, né? E ele vai ser predado com muita mais probabilidade. Então, tem essa questão que é a seleção sexual, ela pode ser um contraponto, né? E em alguns pontos ela pode, inclusive, ser mal adaptativa, né? Você pode ter machos mal adaptados no sentido de serem mais vulneráveis à predação, mais atrativos para as fêmeas, tá certo? Gente, um último tópico que eu queria discutir com vocês é uma questão que aparece muito em biologia evolutiva, que as pessoas acham que existe seleção natural favorecendo determinados grupos, né? O que a gente vai ver, por exemplo, esse argumento, no caso de animais que soltam gritos de alerta. Quer dizer, o animal que emite o grito de alerta, ele está mais sujeito a ser predado pelo inimigo. No entanto, a espécie sai beneficiada. Então, o que se imaginava é que esses grupos que tinham indivíduos altruístas tendiam a se preservar, enquanto grupos sem indivíduos altruístas acabavam sendo vítima desses predadores. Então, por seleção de grupo, se estabeleceu o comportamento altruísta, né? O problema todo nesse tipo de raciocínio é que não existe uma seleção para o grupo, porque indivíduos egoístas dentro desse grupo iriam se perpetuar preferencialmente dentro da população e iriam eliminar esse tipo de comportamento, né? Então, aqui eu estou mostrando para vocês um exemplo prático, mostrando o número de vezes esse cachorro das pradarias, ele solta gritos de alerta. E aí você pode quantificar, né, o número de vezes, ou a proporção de vezes que esses gritos de alerta são emitidos. Vejam que, se a gente não tiver a seleção de grupo para explicar, como é que a gente explica que gritos de alertas possam ser emitidos por alguns indivíduos que vão se colocar em risco, vão colocar em risco a sua sobrevivência? Então, por exemplo, como é que você explica que
entre gazelas, por exemplo, quando elas visualizam um predador, um felino, por exemplo, elas soltam um grito de alerta, né? Veja que o grito de alerta coloca em risco o indivíduo que gritou, porque ele vai ser localizado mais facilmente pelo predador, né? Então, como que é feita, como que é explicado esse comportamento de emissão de grito de alerta, né? Até os anos 70, se imaginava então que existia uma seleção de grupo, ou seja, grupos que tinham um animal que tinha esse comportamento altruísta de soltar um grito de alerta, sobreviviam prioritariamente, já que detectavam predadores de uma forma mais assintosa, né, preferencialmente. Ao passo que grupos formados por indivíduos egoístas, que não davam grito de alerta, acabavam não percebendo sempre quando vinha um perigo, um predador ia atacar esse grupo, e esses grupos eram eliminados. Então, haveria como se fosse uma seleção de grupo, né, onde grupos com indivíduos altruístas sobreviveriam preferencialmente e seriam mantidos por seleção natural. O problema todo dessa ideia é que os genes para o egoísmo iam acabar se perpetuando preferencialmente dentro desse grupo, né? E eliminaria o comportamento egoísta, eliminaria o comportamento altruísta, né? De modo que, vejam nesse cão da pradaria, calculou-se a proporção de vezes em que os animais faziam gritos de alerta. Olha que interessante. Você tinha uma média ali, né, de 0,26, 0,27, né, gritos de alerta. Por que será que esses animais estavam emitindo gritos de alerta? Alguém tem? Não existe uma unidade de seleção chamada grupo. Não se seleciona grupos. O que se seleciona são genes. Então, aqui nasce a ideia do gene egoísta, né? Um gene para comportamento egoísta ia rapidamente tirar da população os indivíduos que tivessem genes para comportamento altruísta, porque o gene para comportamento altruísta coloca o indivíduo em risco, e aí não é perpetuado. Você teria um problema de herança desses genes, tá certo? De modo que hoje a gente entende que não existe seleção de grupo, né? E que a unidade de seleção é os genes, são os genes, né? O gene é a unidade de seleção. É uma grande questão ainda em biologia evolutiva. O Stephen Jay Gould ainda diz que a unidade de seleção são os indivíduos, porque são eles que se reproduzem, eles que deixam descendentes, mas uma linha enorme aí da biologia evolutiva agora considera que a unidade de seleção são os genes, né? E aí, se a unidade de seleção são os genes, como é que um comportamento, então, altruísta pode se desenvolver? Deixa eu explicar isso melhor, né? Por que a seleção de grupo não costuma funcionar? Imagine, então, uma população qualquer mostrando duas subpopulações, né? Populações que sobrevivem com indivíduos todos egoístas, né? Que é essa primeira aqui, e populações onde alguns indivíduos são altruístas, né? Vejam que nesse exemplo, né, nessa simulação, os indivíduos, as populações com indivíduos altruístas conseguiam se perpetuar durante mais tempo, né? O problema todo é que, se você for analisar a proporção de indivíduos altruístas dentro de uma população, a tendência é que caia a quantidade de indivíduos altruístas até chegar a zero. Então, você tem uma tendência, realmente, à eliminação de comportamentos altruístas. Por que então, um animal vai apresentar um comportamento altruísta, né? Veja que aqui a gente entra num conceito de uma estratégia que é evolutivamente estável.
né? O bem da espécie, ele não existe, né? Na prática, não existe essa consciência de grupo que os indivíduos se sacrificam um pelos outros, né? Essa é uma moralidade humana. Entre animais e plantas não existe esse julgamento moral. Vou me sacrificar para perpetuar os meus colegas de grupo, né? Essa consciência de grupo, ela simplesmente não existe, né? Os indivíduos egoístas, genes que predisponham a comportamentos egoístas, eles fatalmente iam tirar proveito, né? Numa população de altruísta, tendo maior sucesso reprodutivo. Né? A gente tem vários exemplos, como leões que matam filhotes das fêmeas para que as fêmeas entrem no cio mais rápido, né? Em primatas isso também acontece, até mesmo em chimpanzés, quer dizer, se a fêmea está amamentando, o macho pode matar o filhote para ela parar de amamentar, para parar de inibir o ciclo estral dela, para que ela fique fértil mais rápido e ele possa, então, se reproduzir com ela. Quer dizer, genes para esse comportamento egoísta, eles tendem a ter maior sucesso reprodutivo, terem maior adaptabilidade, né? Vejam que, em muitos casos, indivíduos de uma mesma espécie, de um mesmo grupo, são os que mais competem entre si, porque estão competindo por reprodução, por alimento, por território, eles são próximos geograficamente, né? Então, antes da gente evoluir com esse conhecimento, é importante a gente entender que na natureza o conceito de moralidade ele não existe. Não é que a natureza é imoral, ou, em alguns casos, moral. Ela é simplesmente amoral. Esse é um conceito humano que não se aplica. Então, como é que a gente explica esses gritos de alerta, né? Como é que a gente explica indivíduos como os insetos sociais, os cupins, abelhas, formigas, onde você tem uma seleção incrível que estabeleceu castas onde alguns indivíduos abrem mão da sua própria reprodução em favor da reprodução da rainha, né? Como é que alguns indivíduos deixam altruisticamente de deixar os seus genes para a próxima geração e passam a trabalhar apenas pelo coletivo e pela reprodução de uma rainha? Que tipo de gene predispõe o indivíduo a esse comportamento e é mantido ao longo da seleção natural? Então a gente entra aqui num conceito chamado de seleção de parentesco. Quer dizer, o animal deixa de se reproduzir porque os genes que predispõem ele a deixar de se reproduzir também vão estar presentes na rainha da colmeia. Então, a gente diz que esse tipo de comportamento evolui toda vez que o custo reprodutivo para o indivíduo altruísta for menor do que o benefício para aquele gene ser passado, tendo apenas um indivíduo reprodutor. Digamos que uma formiga que não abra mão da sua reprodução deixe 10 filhotes. E, num outro caso, se ela abrir mão da sua reprodução, a colmeia deixe 15 filhotes por formiga em média. Nesse caso, vale a pena, geneticamente, para aquele indivíduo abrir mão da sua própria reprodução em favor da reprodução feita por apenas um indivíduo, apenas pela rainha. Tá certo? Então, quando o custo é menor que o benefício, ou quando o benefício é maior que o custo, esse tipo de comportamento altruísta pode sim se estabelecer, né? E vejam que nesse caso é um altruísmo egoísta, né? Porque ele está abrindo mão da sua reprodução a favor da reprodução dos seus próprios genes, certo? E tem aqui na fórmula, isso vocês não precisam se preocupar muito, um coeficiente aqui, que é uma taxa, que é o coeficiente de parentesco. Por exemplo, se os animais forem todos clones, o coeficiente de parentesco é 1. Né? Se forem irmãos, é meio. Se for primos, 1/8. Então, em muitas dessas espécies de insetos sociais, você tem um coeficiente altíssimo de parentesco.
Isso é conhecido como regra de Hamilton, né, em homenagem ao Hamilton, que é um dos maiores biólogos evolutivos ali do século passado, que foi quem estabeleceu essa regra e descreveu esse fenômeno. E aí ele tinha uma piadinha, vamos dizer, que ele dizia: eu morreria por 3 irmãos, por 5 tios ou por 9 primos. Né? Por que ele morreria por 3 irmãos? Porque a probabilidade de 3 irmãos deixarem descendência com os cromossomos dele seriam maior do que a probabilidade dele mesmo deixar descendentes. Isso devido à sua similaridade genética, né? Então, se você olhar aqui, por exemplo, irmãos compartilham metade dos seus genes, né? Que é a probabilidade do seu irmão herdar o mesmo cromossomo que você herdou de um dos seus progenitores. Primos compartilham uma média de 25, de 1/8 dos seus genes, 12,5% são compartilhados. Tá? Ou seja, na regra aqui de Hamilton, ele usa essa conta para dizer, então, que 3 irmãos, né, vão ter uma probabilidade maior de deixar descendentes do que ele mesmo. É lógico que se você tiver 10 filhos, esse sucesso não se justificaria. Mas a ideia é que 3 irmãos têm mais genes iguais aos seus do que você mesmo. Então, valeria a pena se sacrificar. A ideia toda por trás dessa piada é que existe um tipo de seleção que seleciona o parentesco, ou seja, a sua adaptabilidade, o seu fitness, ele não é só para você mesmo, mas para os indivíduos da sua família também. A sua adaptabilidade inclui parentes próximos. Então, esse mecanismo, né, de defesa da família ou do grupo, ele evolui muito facilmente por causa dessa regra de Hamilton. Né? Toda vez que o benefício for maior que o custo, vale a pena você se sacrificar em prol de um benefício maior. Né? Veja que no nosso próprio corpo, a gente tem esse fenômeno, né, com as células somáticas, que não deixam descendentes. De certa forma, é como se elas abrissem mão da sua reprodução em favor do grupo, que é o conjunto de células que formam um organismo. Certo? De modo que a gente chega aqui a uma discussão seminal ali da década de 70, 80, que é qual é a unidade da seleção natural. O que a seleção natural está selecionando? Grupos, indivíduos, genes, né? E ganhou, de fato, a ideia de que a unidade de seleção é o gene. Né? Essa ideia foi proposta inicialmente por um grande biólogo, que é o George Williams. Ele escreveu esse livro, Adaptation and Natural Selection, em que ele diz claramente que a seleção natural se origina da competição reprodutiva entre indivíduos e, em última instância, entre genes. Ou seja, os genes é que competem. É como se você fosse simplesmente um veículo carreador de genes ao longo do tempo geológico. Né? E a unidade que realmente é selecionada são os genes, tá certo? Os seres vivos seriam como intermediários carreadores de genes. Essa ideia, então, passou a ser mais conhecida com o livro O Gene Egoísta, do Richard Dawkins. É mais uma obra seminal aí da biologia evolutiva. Não sei se vocês vão ter que ler o livro no curso de etologia. Né? Ideias que posteriormente sofreram várias críticas, né? Porque talvez tenham ido longe demais em alguns pontos. Mas essa ideia de que a unidade de seleção é o gene está preservada até hoje. Inclusive, em alguns casos, a gente diz que a unidade de seleção é o nucleotídeo dentro do gene. Cada pontinho do gene está sujeito à seleção natural, para escolher se ali vai ter um A, um T, um C ou um G. Tá certo? No caso daquele cachorro da padaria que a gente falou, olha que interessante. As fêmeas, elas soltam
gritos de alerta também, machos e fêmeas, mas toda vez que você tiver um parente próximo, esse grito de alerta, ele é emitido com maior probabilidade. Ou seja, esse animal que está alertando o grupo, ele desejava inicialmente alertar os familiares dele. E ele se coloca em risco para alertar os familiares por causa da regra de Hamilton, porque o benefício vai ser maior que o custo. Os genes trapaceiam esse organismo, desse indivíduo, e fazem com que ele se comporte de uma forma que não seja proveitosa para ele mesmo, mas que seja proveitosa para a família. Tá? Então, essa é a famosa seleção de parentesco, tá certo? Gente, um outro mecanismo evolutivo importante é a coevolução. Né? A gente vai ver que também nos gritos de alerta existe essa coevolução entre predador e presa. Né? A coevolução são os casos onde outras espécies afetam a história evolutiva de uma espécie em questão. Por exemplo, quando você tem o bico de um pássaro perfeitamente adaptado para pegar o néctar de uma flor. É lógico que ele tem um benefício, né? E a flor, por sua vez, também vai ter um benefício, cedendo alimento para o pássaro, fazendo com que ele espalhe os seus gametas. Então, nesse caso, a gente diz que tem uma coevolução, que é um tipo de cooperação chamada de mutualismo. Em outros casos, você pode ter um modelo polícia e ladrão, né? O modelo predador-presa, né? Também conhecido como corrida armamentista. Quer dizer, o ancestral desses animais provavelmente não deveria correr tanto, mas conforme o tamanho das populações vão se afetando, indivíduos que correm mais vão tendo uma vantagem adaptativa e sobrevivendo. Então, a chita induz essa população de cervídeos a ficar cada vez mais rápida para conseguir sobreviver, e ao mesmo tempo essa população de cervídeos obriga esses felinos a também estarem cada vez mais rápidos para conseguir se alimentar. Então existe ali um reforço positivo, né, na direção de ter velocidades até se chegar a um animal bizarro como esse que consegue correr a praticamente 100 km por hora. Então, a coevolução, ela é regra, né? Ela é muito importante em evolução biológica, e então a coevolução, ela é essa ideia, né, de que as espécies, uma influencia a evolução da outra, e elas estão baseadas numa ideia que é chamada cientificamente, mas de forma quase que popular, de teoria da rainha vermelha, ou Red Queen Hypothesis. Red Queen é essa ideia de que no livro, né, da Alice no País das Maravilhas, a Alice encontra uma dama vermelha, né, no meio da viagem dela lá embaixo, e a dama está correndo numa esteira, né? E aí a Alice pergunta: por que você fica correndo? Você fica correndo sem parar? Aí ela fala: veja, o mundo gira para trás e eu corro para ficar no mesmo lugar, porque se eu ficar parada, eu sou jogada para trás, né? É essa ideia de que as espécies estão constantemente se modificando para continuar sobrevivendo. Por exemplo, numa corrida armamentista, você corre cada vez mais, a espécie fica cada vez mais veloz para conseguir ou sobreviver ou se alimentar. E conforme o tempo evolutivo passa, a velocidade média dos grupos vai aumentar. A tria, ela é um conceito que determina modificações das médias, dos tamanhos, das diferentes estruturas anatômicas do corpo de uma espécie. Por exemplo, o tamanho do pescoço das girafas, né? Ele foge totalmente da média que você tem nos mamíferos, né?
A falange nos morcegos também é totalmente atípica, né? Ou volume de hipopótamos. E assim também o tamanho da nossa cabeça, né? E o nosso volume craniano. A linhagem mamífera, ela aparece a partir dos répteis há 200 milhões de anos atrás, e os primatas são um grupo que surgiram há aproximadamente 60 milhões de anos. Os bebês, eles têm uma cabeça desproporcionalmente grande, né? Então, com 2 meses de formação intrauterina, metade do comprimento do corpo é a cabeça, né? Depois, com 4 meses, cai para 25%, no neonato cai para 20%, e depois vai reduzindo a proporção da cabeça em relação ao tamanho do corpo. Isso porque nós somos um animal com uma cabeça muito grande, que tem um volume craniano muito exacerbado, exatamente devido à nossa história evolutiva, de que vamos falar bastante aí no próximo bloco do curso, né? Mas esse conceito, então, eu queria que vocês já se familiarizassem com essa desproporção que existe em relação à média da ordem ou da família a qual aquela espécie pertence, tá certo? Vejam, por exemplo, nos seres humanos, né, onde mesmo depois do nascimento, o volume craniano continua aumentando bastante, né, quadruplica. Mas olha que interessante, os seres humanos, eles retêm algumas características infantis, por exemplo, a face achatada em relação aos outros primatas, né? Por exemplo, se você olhar os bonobos e os chimpanzés, você tem um prognatismo, né? A maxila e a mandíbula, que aqui não é mostrada, elas são avançadas em relação ao eixo do corpo. Elas saem para fora do crânio, né? Nos crânios que a gente tem de australopitecíneos e hominíneos ancestrais, eles ainda retinham um pouco desse prognatismo. Já neandertais e Homo sapiens, eles perdem esse prognatismo, né? Então eles são alométricos em relação a essa característica, eles retêm características infantis. Esse fenômeno é chamado de neotenia, tá certo? Vejam que um adulto humano, ele tem esse formato craniano típico de uma criança chimpanzé. Então você tem pouca modificação estrutural craniana nos hominíneos. Embora o volume aumenta, as proporções entre altura e comprimento, elas se modificam um pouco, tá certo? A gente acredita que isso, então, é um fenômeno neotênico, né? Um tipo de alometria em que são retidas características infantis. A gente diz que, nesse caso, é um fenômeno chamado de hitchhiking, ou seja, fenótipos que, de certa forma, pegam carona junto com outros fenótipos, né? E, da mesma forma, genes que estão próximos a outros genes que são selecionados acabam sendo valorizados também, só por estarem numa boa vizinhança, né? Então, se a seleção natural favorece determinado alelo, os outros genes e as sequências próximas em cis àquele alelo acabam também sendo favorecidas por estarem próximos, né? Lembram que a gente mostrou a questão da segregação, né? Vejam que se um gene estiver próximo a um outro gene, por exemplo, nesse caso aqui, se o gene A está sendo selecionado favoravelmente, esse gene Bzinho, se o gene Azinho está sendo selecionado favoravelmente, o gene Bzinho, por estar próximo de Azinho, acaba também sendo favorecido, e você tem, então, a seleção para ele, embora inicialmente a seleção seja direta para A, mas indiretamente você também consegue ter B sendo selecionado.